Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem, depois que nós encerramos anteontem a sentença, mas aí vem alguns versos posteriores à sentença de Deus, depois que ele diz: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Só que agora, ontem nós começamos a tratar a parte 1, hoje vamos tratar a parte 2. Ter vida eterna não é ausência de aflição. Ter vida eterna não é ausência de sofrimento. Ter vida eterna é a convicção da eternidade, saber que Deus está no controle, mas as aflições existirão até o último dia de nossa vida aqui na terra. Nunca houve uma época em que o povo de Deus deixou de ser perseguido. Sempre houve perseguições contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E sempre haverá, até o último dia, haverá perseguição contra a igreja do Senhor. E o autor, preocupado com isso, estava tentando fortalecer a fé dos crentes para eles permanecerem firmes. Hoje nós vamos ver o verso de número 33. Dá uma olhada no que diz no verso de número 33. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. O autor ele coloca aqui, que em parte fossem feitos espetáculos com vitupérios e tribulações. Os crentes, irmãos, eram tidos por gozação, zombaria. Os perseguidores colocavam os cristãos de tal maneira, de uma humilhação incrível. E o autor está dizendo: em parte fosses feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fosse participante com os que assim foram tratados. Irmãos, aqueles crentes fiéis que estão na retaguarda, eles sofrem junto com aqueles que estão na linha de frente, pagando o preço. Até hoje a perseguição contra o povo de Deus existe. Em muitos países não se pode entrar com o Evangelho. Muitos países não se pode entrar com a Bíblia. Nós temos visto países aí, a perseguição aumentando a cada dia. Cada dia que passa, a China está aumentando a perseguição contra os cristãos. Estão eliminando toda e qualquer igreja que existisse naquele país. Eles não querem o Evangelho. O Evangelho não pode permanecer naquele país por eles. Por Jesus Cristo, sim. Agora, muitas pessoas já ouviram, muitas pessoas já desfrutaram da verdade, mesmo ali, naquele país comunista que não aceita o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, todo país comunista, ele não quer a verdade, ele não quer o Evangelho. Todo país comunista, ele é anti-Deus. Essas lideranças são comunistas, são contra a palavra de Deus. O autor está mostrando isso, que os crentes, os salvos, eram feitos por espetáculo. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, ele parou para dar um relato do histórico da vida dele. O que aconteceu na vida dele. Então veja, um homem como Paulo, imagina se ele passaria por situações como essas. Imagina eu e você. Nós vamos ler um texto longo, que eu não costumo fazer isso. Mas eu vou ler um texto longo, no capítulo 11 de Coríntios, 2 Coríntios, do verso 19 ao 33, depois do 12, de 1 a 10. E vou fazer alguns comentários nos versos que estaremos lendo. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo de número 19. Veja o que diz a palavra de Deus. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes.
Paulo aqui agora ele coloca, nesse versículo de número 23, que se os outros sofreram, ele diz, muito mais eu. Se os outros trabalharam, eu trabalhei muito mais. Se eles sofreram perseguição, eu fui perseguido mais do que eles. São poucos os servos de Deus que podem dizer isto hoje, irmãos. São poucos. Creio que ainda existam alguns na terra que podem dizer, trabalhei mais do que os demais. Fui perseguido mais do que os demais. Sofri grande perseguição. Passei por perigo mais do que os demais. Então Paulo estava fazendo essas colocações, escrevendo à igreja de Corinto. Agora ele vai mostrar o que ele passou. Verso 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Paulo diz, passei fome muitas vezes, passei sede, em jejum muitas vezes, passei frio, nudez, em momento algum ele murmura, em momento algum ele reclama. Ele diz que tomou 5 quarentenas de açoite menos 1. Ele diz que foi açoitado com vara, foi apedrejado, você vai encontrar isso lá em Atos 14. Foi apedrejado, sofreu naufrágio, 1 noite e 1 dia passou no abismo. Então ele vai contando o que ele passou. E é um dos exemplos de servos de Deus na Bíblia. O evangelho que é pregado hoje não ensina esse tipo de aflição. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, não basta somente crer, é necessário padecer. No versículo de número 28, ele continua. Além das coisas exteriores, me oprime também cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Começa o capítulo de número 12. Veja só a partir do verso 1 que Paulo ainda vai comentar aqui. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me exaltasse, olha o que ele diz, para que não me exaltasse pela revelação, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo diz, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. Ele diz, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para quebrar o orgulho humano, quebrar o orgulho de Paulo, para que ele continuasse sendo instrumento nas mãos de Deus. Deus se preocupa, irmãos, porque Deus não nos obriga a fazer nada. Deus nos dá graça e Ele dá essa liberdade de a gente escolher ou não. Ele fica triste quando nós dissemos não a Deus, mas Ele respeita as nossas decisões.
Paulo vai finalizar isso aqui, ó, a partir do verso 8, 12, 8, ele diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, olha o que Deus responde, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10. Pega esse versículo, cola na porta da geladeira, na porta de entrada de casa, no vidro lá no banheiro, todo lugar que você possa olhar. Olha o que Paulo diz. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Por isso sinto prazer nas injúrias. Por isso sinto prazer nas necessidades. Por isso sinto prazer nas perseguições. Por isso sinto prazer nas angústias. Por amor de Cristo. Ter vida eterna não é ausência de aflição. Ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Era isso que o autor de aos Hebreus também estava escrevendo. Eles eram feitos espetáculo. Paulo menciona isso também lá na carta de Corinto, 1 Coríntios, que eram feito espetáculo, zombaria. Assim são os crentes. Mas o autor estava exortando a paciência, a perseverança, a suportar esta afronta para receber a recompensa do Criador e do seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Persevere, fique firme, mesmo os dias sendo maus. Não sei o que você passa hoje, não te conheço pessoalmente, boa parte dos que assistem as mensagens, mas sei de uma coisa, o salvo tem algo em comum, o Espírito testifica com o Espírito. Vou orar pedindo que Deus te fortaleça, te dê graça e resolva o problema que está acontecendo na sua vida. Se é que pode ser resolvido, porque o espinho na carne de Paulo, Deus diz, a minha graça te basta. E não tirou o espinho, porque o espinho era para manter Paulo na presença do Senhor. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, Deus. Toca nos corações de todos que assistem e ouvem estas mensagens. Que o teu nome somente seja engrandecido. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.